Uma ótima terça para você que me acompanha aqui no programa Voz da População. Estamos aí juntinhos e olha, vamos começar o programa com Alô Doutor. Solta a vinheta aí. E doutor Deus Piovesani está comigo aqui. Doutor, tudo bem? Sempre um prazer. Antes no Covid era o soquinho à distância, agora podemos apertar a mão, né? Aí o mundo voltando ao normal, é um prazer aí estar com esse fera mais uma vez, e aí falando sempre de saúde. É isso aí, a Valesca da cidade de Praia Grande, ela pergunta o seguinte, doutor, como podemos fazer para proteger as crianças dessa gripe forte que vem ocorrendo? Paulo, estamos vivendo inclusive no final, né, um período de gripe fora de época, né? Geralmente aí começa no início do frio e o frio acabou se estendendo um pouquinho mais. Então estamos vivendo principalmente aí o influenza, né? Então tem a vacina, né, que é o primeiro meio aí de proteção, crianças até 5 anos de idade, idosos, grupo de risco, né? Agora é importante, né, lavar as mãos, né? O álcool gel ainda tem de extrema validade, né, de importância. A criança ela vai para a escola, ela vai para a creche, então tem aglomeração, então o vírus circula mais fácil. A parte alimentar é de extrema importância, hidratação e se qualquer sinal de doença, né, lá a gargantinha irritada, febre alta, um mal-estar, repouso para diminuir a circulação viral. Agora tem acontecido mesmo isso, Paulo, então várias as pessoas gripadas. Olha só, a Lara da cidade do Guarujá, estou acima do peso e não consigo emagrecer. A menopausa atrapalha esse processo? Paulo, pode atrapalhar. O déficit hormonal, realmente, o período da menopausa, a gente tem lá um metabolismo, pode até ficar um pouquinho mais desacelerado. Agora, essa história de metabolismo, né, nós aceitamos no consultório quando? Quando o paciente ele fala, doutor, treino 5 dias por semana, tenho uma alimentação perfeita e não consigo perder peso. Aí outra história. Né? Se o paciente fizer um déficit calórico, faz um tratamento médico, né, ele treina, não tem como, é muito difícil não perder peso. Né? Agora o paciente, doutor, será que é meu metabolismo? Aí vai lá no consultório, você treina? Não, doutor, treino lá 1 dia por semana, 2. E alimentação? Veja. Né? Então acontece muito isso. Agora sempre é importante uma avaliação laboratorial, uma pesquisa hormonal, mesmo porque a obesidade realmente pode ser secundária, a alteração hormonal, exemplo, a tireoide. Né? Se a tireoide estiver descompensada, o paciente realmente vai apresentar uma dificuldade um pouquinho maior de perder peso. O importante é a avaliação médica, agora o maior remédio de todos sempre é o próprio paciente, fazendo a parte dele. Olha só, o Júlio da cidade de Valinhos, ele fala, qual é a melhor forma de tratar o colesterol? É uma resposta parecida, né? Nós temos as estatinas, que são os remédios que realmente eles ajudam no tratamento do colesterol. Só que, Paulo, o paciente ele pega o remédio, ele põe embaixo do braço e ele utiliza como se fosse uma muleta. Então, na cabeça dele eu tomo remédio, então está tudo certo, está tudo bem. Não, de novo, o maior remédio de todos é o paciente. Então, o remédio faz a parte dele e o paciente faz a parte dele. Né? Eu costumo falar que 30% em média é o remédio, 70% é o paciente. Mesmo porque a hora que eu parar o remédio, se não tiver bons hábitos, se não tiver uma atividade física, o colesterol vai subir de novo. Aumenta o risco cardiovascular, coloca a vida do cidadão e da saúde, né, em risco. Olha só, a gente está nessa fase do Outubro Rosa, né? E a gente tem algumas questões da campanha contra a conscientização. Por exemplo, tem uma pergunta aqui, doutor, câncer de mama tem cura? Estamos no Outubro Rosa, né? Ano a ano falamos aí sobre o câncer de mama, não é um mês, né? Onde se conversa mais, onde se debate mais sobre o assunto, né? Porque, como a pergunta diz, 95% dos casos para cima, onde se pega uma lesão, né, o câncer em estágio inicial, se cura, Paulo. E é um exame gratuito, é um exame que o seu postinho de saúde, né, o médico do seu posto de saúde, ele encaminha ou para fazer o ultrassom da mama, né, ou para fazer a mamografia, pegou a lesão em estágio inicial, se tira, né, a remoção cirúrgica simples. Né, então o paciente evitando o sofrimento, né, estendendo aí a vida. O problema é quando o paciente esquece, ele coloca a saúde dele em segundo plano. Outra pergunta ligada ao câncer de mama é quais são os sintomas do câncer de mama? Então a maior parte dos tipos de lesão de câncer é geralmente uma lesão silenciosa, né? Aí quando ela começa a evoluir, o paciente ele pode sentir caroço na mama, né? Pode sentir
alteração, né, de rigidez da pele, pode ter secreção do mamilo, o paciente ele pode ter dor local. Por isso que é importante, Paulo, às vezes até o próprio exame. A mulher, quando vai lá tomar o seu banho, né, coloca lá a mão esquerda atrás da nuca, faz o toque, né, em volta do mamilo com a mão direita. Qualquer sinal de irregularidade, procurar o seu médico, embora anualmente, né, ou cada 2 anos, se faz realmente o exame da mama. E olha só, para finalizar aqui, tem mais uma pergunta sobre câncer de mama. Com quantos anos se faz a mamografia? Ok, pelo Ministério da Saúde, após os 50 anos de idade, de forma ano sim, ano não, e pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que são os especialistas na área, a partir dos 40 anos de idade. Principalmente se tiver um familiar de primeiro grau, exemplo, a mãe que teve uma lesão de mama antes dos 50 anos de idade. Por quê? Porque a genética realmente, né, é um dos fatores importantes aí de risco. Sim, é uma doença perigosa se não tratar logo no começo, né, doutor? Como a maior parte das lesões, né? E é um exame gratuito, né? Um exame de rotina, que todas as mulheres acima dos 40 anos de idade, elas devem fazer. Olha, você que tem dúvidas sobre área médica, você pode tirar dúvida com o Dr. Luiz Piovesani. Ele está todas as terças-feiras aqui no programa. Põe o zap da população aí na sua tela e nesse telefone você tira suas dúvidas, como muitas pessoas de várias cidades se inscreveram aqui. Quero agradecer a tua presença, doutor. Eu que agradeço profundamente aí, pessoal de casa, pessoal do estúdio, Paulo, por poder falar aí com vocês. Solta a vinheta, alô, doutor. E olha, o gengibre pode não ter um gosto agradável para muitas pessoas, mas faz um bem incrível para a saúde, principalmente para aumentar a imunidade, evitar gripes e resfriados, amenizar problemas digestivos, prevenir câncer e ajudar a queimar calorias. Muita coisa, né? Bom, isso daí foi um estudo que fizeram e que a gente coloca aqui no programa de terça-feira. Por quê? Porque às terças-feiras a gente está aqui para falar sobre saúde, para falar sobre o que acontece no mundo. Daqui a pouco a Dani Forte está nos nossos estúdios, ela que é nutricionista pode até falar um pouco mais sobre esse assunto. O Brasil começou a fazer testes de drones levando órgãos para transplantes. Vocês sabiam dessa? O método é mais seguro, mais rápido e barato. Tudo é feito com o condicionamento ideal para transportes como controle de refrigeração, altitude, unidade, rastreamento. Vocês imaginem só, gente. Olha só essas imagens aí. A pessoa precisa de um transplante e ela precisa que seja rápido para chegar rápido lá no hospital. E aí o drone leva e ele consegue percorrer cerca de 8 quilômetros em 16 minutos, o que um automóvel não faria, né? E o custo é 28% menor com o drone. Hoje a falta de uma logística eficiente e a luta contra o tempo é um dos grandes problemas que precisam aí para chegar ao transplante rápido. Vocês sabiam, porque a gente nem pensa nisso, mas por muitas das vezes o transplante precisa estar naquele minuto, naquele momento ali para salvar a vida. E o projeto do drone trouxe esperança para os profissionais da saúde. E quem agradece, claro, são os pacientes. Nos Estados Unidos, isso já é uma realidade desde 2019. O drone lá é utilizado para transportes de órgãos e foi construído aí especialmente para isso. Legal, né, gente? Legal. A gente aqui no Brasil, a gente nem pensa muito que pode acontecer essas coisas, mas acontece. Lá num país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, já é realidade. Logo, logo, aqui no Brasil, por que não? Né? Por que não? Bom, a gente vai falar com a Dani Forte, que ela já está aqui nos nossos estúdios. Então, a gente já está esperando ela. Ela já está por aí, já está colocando o microfone, ela já está chegando aqui. E a gente vai falar um pouco mais com ela, até porque eu pus esse assunto do gengibre, e eu acho que até é importante ela falar. Até é importante ela falar. Tá aqui, Dani? Dá para entrar aqui já?
Agora tem audiência o programa, né? Agora vai dar audiência. Porque saiu o Piovesani, agora entra a Dani Forte. Nada, que a mulherada gosta do assunto. Olha só, Dani, antes de a gente começar a fazer as perguntas para você, eu falei de um assunto interessante. Ó, gengibre pode não ter gosto agradável para muitas pessoas, mas faz um bem incrível para a saúde. E aí fala da imunidade, fala que pode combater gripes, resfriados, problemas digestivos, prevenir até câncer. É isso aí. É tudo isso mesmo? É uma raiz super poderosa, tá? É um excelente anti-inflamatório, né? Um excelente componente que melhora o sistema imunológico. Então, o gengibre, o ideal é que você consuma ele in natura mesmo, a raiz, que você rale. Você pode de manhã fazer um shot, água, limão e gengibre, né? Ou colocar num suco também. E realmente ele tem essas propriedades sim, como anti-inflamatório, antioxidante, sistema imunológico, preventivos de doenças patológicas. Então, sim, é bem interessante consumir. Tem muitos alimentos que previnem alguma coisa, né? Por exemplo, falam que o mamão ajuda na parte da digestão. Tem muitas frutas, tem muitos alimentos que ajudam. Com certeza, como os chás, né, Paulo? Os chás são digestivos, anti-inflamatórios, laxativos. Os chás curam, né? Antigamente não existiam remédios, eram chás, né? Então, hoje na fitoterapia a gente usa ervas como cura. Então, todos os alimentos, as ervas, elas têm poderes de cura ou para algum benefício, né, para melhora ou para combater alguma coisa ou até para prevenir. Mas o assunto que a gente vai falar com você não é esse, é outro. Né? A gente vai falar sobre suplementos, porque a pergunta é a seguinte: existe algum suplemento que faz ganhar massa muscular? Olha lá, vamos falar sobre ganho de massa muscular, né? Interessante, o verão tá chegando, Paulo, e as pessoas buscam aí ganhar músculos, né? Buscam ficar mais definido, ou não só as pessoas aí que querem ganhar músculos, as pessoas também que entram em sarcopenia, que a gente chama. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo massa muscular, então a gente precisa melhorar essa massa muscular. Com relação a suplemento, existem alguns suplementos que aumentam força, como a creatina. A creatina é considerada um dos melhores suplementos para ganho de massa muscular. Por quê? Porque ela aumenta a força e potência. Então a creatina tem que ser tomada certa todos os dias, né? Com um acompanhamento nutricional, com uma nutricionista ou com um médico, né? Então a creatina ela te aumenta a força e potência. Então você consegue treinar melhor e ganhar mais massa muscular. Mas vamos lá, gente, a massa muscular, ela não vem só com suplemento. Ela vem aí com uma constância de treinos, tá, Paulo? Isso é muito importante. Sim. As pessoas acham que vão tomar um suplemento e vão ganhar músculo. Não, gente, você não ganha músculo com nenhum suplemento, tá? Existem vários componentes que são associados. Treino, dieta, né? Então, um treino de força, tem que ter um treino aí com musculação ou um treino de crossfit, um treino que tenha carga. Então, associado a uma dieta balanceada com mais carboidrato e mais proteína, você consegue aí fazer uma síntese proteica, um aumento de massa muscular. Sim, existe aquele famoso whey protein, né? Isso. Whey protein aumenta a massa muscular, não aumenta? Então, Paulo, o whey protein nada mais é do que extraído do soro do leite. É uma proteína do soro do leite, é um alimento que sustenta o músculo. Quando a gente quer ganhar massa muscular, a gente precisa consumir mais carboidrato bom e mais proteína, né? Carne, frango, peixe, ovos, leite. Então o whey, ele é o filé mignon do leite. Então você precisa suprir uma quantidade muito grande de proteína para segurar esse músculo. Então a gente coloca o whey protein. Então é um excelente suplemento para sustentar esse músculo. Então, eu acho de grande vantagem tomar o whey protein. Se for de uma qualidade boa, então, vale muito a pena, porque você supra essa quantidade proteica. Olha só, porque tem algumas perguntas aqui que a gente está falando sobre esse assunto que é o treino para o pessoal ficar aí bem definidinho, né? Vamos lá, ganho de massa. Como seria um treino de ganho de massa muscular? Então, exatamente o que eu falei. O treino tem que ser com treino de força, de peso, tá, Paulo? Então, um corredor é muito mais difícil ele ganhar músculo, ele segura aquela massa. Então, precisa colocar carga mais pesada, precisa colocar, e precisa ter um personal, tá? Ou até mesmo o teu preparador físico de atividade aí que você faz numa academia, falar que você quer aumentar massa muscular. Então, colocar peso
e fazer uma boa dieta. Não adianta treinar também uma vez na semana, tá? Fui lá, peguei um peso uma vez na semana, que não. É no mínimo de 4 a 5 vezes na semana e um treino com mais carga. Aí sim você vai conseguir um aumento de massa muscular. Sim, e alongar bastante antes, não dar uma de maluco, sair pegando pesadão, Sim, né? sim. Porque tudo tem um limite, porque senão a pessoa pega o peso a mais do que pode, aí tem uma complicação muscular e fica sem treinar e o verão todo aí não vai acontecer nada. Exatamente, Paulo. E a dieta, não adianta também você ir lá e fazer, né, pegar todo esse peso. Tem que ter uma dieta balanceada com mais carboidrato, gente, diferente de quem quer perder peso, né? Quem quer ganhar tem que comer mais carboidrato, mais batata, mais mandioca. Eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouquinho uma estratégia aí de alimentos que fazem você ganhar massa muscular associado à atividade física como musculação e alguns suplementos, né? Sim. E qual seria essa dieta para você ganhar massa muscular? Porque não é também o cara sair comendo tudo que ele vê pela frente para ele ganhar peso, não. É uma massa diferente, é uma massa muscular de qualidade, né? Exatamente, Paulo. Não adianta ele comer um carboidrato aí de um bolo. Então ele vai ter que comer um carboidrato bom, que é um arroz integral, uma mandioca, uma batata doce. Então eu vou deixar aí para vocês. O pessoal falou que tem imagens, Tem imagem. A dieta, Paulo, para hipertrofia, ela tem que ser calculada, tá? Então, cada um tem o seu cálculo. O que seria isso? O seu gasto energético, quanto você treina, qual sua taxa metabólica basal, nós, nutricionistas, conseguimos fazer um cálculo e colocar o quanto você consegue comer de proteína, você precisa comer de proteína e de carboidrato, tá? Então, essa dieta que eu tô aí mostrando para vocês, ela não tem quantidades, porque isso é individual, tá bom? Então, a estratégia de alimentos que fazem ganhar massa muscular. O que seria isso? O café da manhã, uma boa fonte proteica, né? Que seriam ovos com pão integral ou tapioca. Um lanche da manhã, ele está aí associado a iogurtes, uma parte proteica, ou whey protein com farelo de aveia, que é excelente carboidrato para ganho de massa muscular. Almoço, comida de verdade, verduras, legumes, carne, frango, peixe, que entra como proteína, ovos, uma boa fonte de carboidrato, né, que é arroz integral, mandioca, macarrão integral, batata doce, feijão. Lanche da tarde, vamos voltar aí para mais uma fonte de proteína e mais uma fonte de carboidrato, banana com aveia, pasta de amendoim, ovos e um pedaço de batata doce, uma tapioca com frango. E à noite a gente vai repetir aí essa alimentação igualzinha do almoço, tá? Com grande fonte de proteína e de carboidrato. Muito bom, muito bom. Então à noite a pessoa pode repetir praticamente o almoço. Repetir o almoço. A gente só tira o feijão, tá? Mas aí normalmente você comer ali, você não escuta os marombeiros falar, comi batata doce com frango. É mais ou menos isso, tá? Então, precisa ter um carboidrato mais alto para essa síntese proteica, para ter essa recuperação muscular e até para esse músculo crescer, Paulo. Diferente das pessoas que querem emagrecimento, que elas reduzem esse carboidrato, tá bom? Só que isso tem que ser calculado, quantidade certa, tá, gente? Então, assim, não adianta você comer 1 quilo de arroz, né, que você vai engordar, e mais 1 quilo de proteína ou 10 ovos. Cada metabolismo, cada pessoa tem uma quantidade certa. Olha, fica aqui comigo, eu vou isso. Traz para mim, vamos mudar de assunto? Mudar de assunto, já pode seguir o texto aqui, que tem um negócio bem interessante que... Fica aqui do meu lado, Dani. Fica aqui do meu lado. Tem o rótulo de alimento, quando vai comprar as coisas, ele fica ali escondidinho, né? Só que agora mudou, porque o governo mudou essa regra. Olha que interessante, porque você falou disso daí para mim já sobre alimentos para as pessoas tomarem cuidado, porque não está lá no rótulo. Às vezes Exatamente. O rótulo engana, Exatamente. né? Às vezes está lá 0, não sei o quê. Bom, enfim. Essas regras da rotulagem dos alimentos é para o consumidor ter certeza do que ele está levando para casa, né? Então a tabela nutricional tem que estar na frente da embalagem agora de forma simples e clara, que essas informações sobre o teor do sódio, do açúcar, gorduras saturadas, que é igual o que está aparecendo aí no telão. Pode mostrar aberto aí para os meus amigos verem de casa, que é assim que os alimentos processados agora daqui para frente terão que estar aí nas embalagens. É a tabela atrás, também tem que passar essas mudanças. É legal isso, né?
Muito, Paulo. Só que existe muita pegadinha ainda, tá? Eu vou dar um exemplo muito fácil. Toda vez que você ler no rótulo vai estar escrito assim, 0 açúcar. O que a gente pensa? Que não tem açúcar. Aí você põe na boca, esse alimento é docinho. Não é que ele não tem açúcar, tá? Ele não tem aquele açúcar branco. Sabe aquele açúcar branco de pacotinho? Que tem aquele nome, sabe? Que começa com U? Ele não tem ele. Só que quando você vira, ele tem outro tipo de açúcar, que não tem o nome a palavra açúcar. Então tem muitas pegadinhas ainda. Tomem cuidado, tá bom? Não é porque esse alimento está escrito 0 açúcar que ele não tem açúcar. Às vezes ele tem xarope, ele tem maltodestrina, sacarina, vários adoçantes, tá? Até adoçantes sintéticos que fazem mal, mas ele não tem o nome da palavra açúcar. Então, o rótulo, a Anvisa ainda permite com que coloque ainda esse rótulo aí, 0 açúcar, tá bom? Mas Sim. facilitou demais, Olha, né, Paulo, para poder enxergar. Sabe por quê? Porque a obesidade é uma questão de saúde pública. É o que mais mata no Isso. Brasil, você sabia, Paulo? Isso. Que é a doença que mais mata. Eu achei interessante o governo federal dar uma atenção para esse assunto. Porque, olha só, como é uma questão de obesidade, ela tem que ser uma preocupação, sim, do governo. Exato. É isso que o governo federal está falando. E aí, eles obrigaram a colocarem esse rótulo na frente para o consumidor ter uma legenda melhor. Eu sei que não é ainda 1001 maravilhas, do jeito que... Mas melhorou muito. Né? Do jeito que a doutora fala. Vai facilitar para muitas pessoas. Mas ajuda. Muito, Paulo, né? porque antes você comprava uma coisa e você estava levando outra, né? 100% enganação, né? Hoje eu acho que melhorou muito, tá, Bacana. gente? Muito mesmo. Olha só, uma bactéria encontrada no rio do Amazonas pode ser uma nova promessa para combater o câncer no intestino. Olha só como essa natureza nossa é rica, né, gente? A gente tem aqui uma natureza dentro do Brasil que é maravilhosa. Essa descoberta pode levar a um tratamento para bloquear a progressão de células doentes nos pacientes como tumor, sem prejudicar as células sadias. E esse estudo foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Biologia da Unicamp, em parceria com um cientista do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de São Paulo. Parabéns aí aos pesquisadores brasileiros que acabam fazendo pesquisas e desenvolvendo tudo isso, né? Sim, Paulo, se não fosse eles, né? Você vê, hoje a gente busca aí, consegue na natureza encontrar, né? Às vezes uma cura, né? Uma bactéria, você pode melhorar uma coisa, uma erva, você pode melhorar outra. Olha aí que você acabou de falar aí do gengibre, né? Então, assim, graças a eles, a né? nossa Amazônia é muito rica em açaí, né? O açaí, excelente frutinha, né? Só que o que fizeram com o açaí? Encheram de xarope, encheram de açúcar, né? Aí engorda. Eu quero saber, você já experimentou açaí puro? Olha, eu já experimentei, Que você achou? É diferente do que a gente come hoje. Não parece areia? Né? Os pacientes falam assim, parece areia. Não dá para pôr um melzinho, né? Então, assim, hoje o açaí, ele tomou uma proporção aí de com muitos condimentos nele, açúcar, adoçante. Mas se você pegar um açaí puro, adoçar aí com mel bom, com uma geleia, com uma banana, com uma fruta, né, com uma tâmara, aí você tem uma fonte muito boa aí de açaí excelente. Até pode comer de vez em quando. Né? É antioxidante o açaí, tá? Você pode comer todo dia, desde que não tenha todas essas outras coisas. Depende do gasto calórico que você tem. Mas o que faz o açaí ficar calórico são os componentes que colocam nele, o xarope, ele sozinho, ele não é tão calórico, não. Mas não tem segredo, gente, é o seguinte, é quanto você come e quanto você gasta. Se você quer emagrecer, você precisa gastar mais déficit calórico do que você come. E se você quer engordar, você precisa comer mais do que você gasta. Exatamente. Não tem muita conta. Treinar e comer menos. Se comer direito, né? Bom, vamos para um rápido intervalo, tem merchan? Intervalo? E a gente já volta, não saia daí. Voltando para o programa Voz da População, bom, quero me despedir de você, Dani. Obrigada. A rede social qualquer para os marmanjos de plantão ficar lá te enchendo o saco? @DaniForteNutri. E eu vou disponibilizar aí essas dicas aí de alimentos para ganho de massa muscular. Manda para mim, Dani, eu quero a dica que eu envio aí por direct para você. @DaniForteNutri. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Bom, vamos continuando o programa aqui. O nosso programa ele fica disponível no YouTube, tá? Então, se você quiser alguma dica, compartilhar com a família, compartilhar com os amigos,
é só você ir lá no nosso YouTube ou também no Facebook, A Voz da População. Também tem o Instagram, A Voz da População. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, as redes sociais é Paulo Mansur Oficial. Você vai encontrar lá tudo sobre mim, Instagram, Facebook, enfim. Vai lá e me acompanhe também. E olha, amanhã é Rádio Polícia, estarei aqui com o Márcio Harrison falando sobre os assuntos de todo o estado de São Paulo, né? Então, deixo o meu abraço aí a todos vocês, pessoal de Ribeirão Preto, o SBT Ribeirão, que atinge diversas cidades aí em volta, Barretos, né? Também quero mandar um abraço especial aí para o SBT Jaú, que é o SBT Central, onde a gente fala com Marília e diversas outras cidades. E a VTV SBT, que está em Campinas e toda a região do interior do estado, aí também com a Baixada Santista, né, que atinge o litoral paulista, também a VTV. Deixa eu pegar umas cidades aqui que eu gosto de mandar o meu abraço. Você tem aqui, ó, o SBT Ribeirão Preto, ele fala com 100 cidades, né? Então tá em Aguaí, a gente tem Buritizal, Cândido Rodrigues, Pontal, tem tantas cidades, ó. O SBT Jaú, que é o SBT Central, também fala com 100 e tantas cidades, que está em Marília, está em Pompeia, Borebi, Dois Córregos. Eu tenho muitos amigos lá. Né? Sabe onde é que eu tenho bastante amigo? Dois Córregos, que fica ali perto qualquer... Cafilândia, é uma cidade pequenininha, Cafilândia, 17 mil habitantes. Tem um amigo lá meu. E aqui a VTV SBT. A VTV SBT, ela está um pouquinho menos na cidade, mas ela atinge mais, são cidades maiores, né? Como Campinas. Campinas está com 1.200.000 habitantes. Campinas está grande demais, né, gente? Cada vez crescendo mais a nossa querida cidade de Campinas, que é a cidade onde a gente tem empresa. Eu tenho um amor especial pela cidade de Campinas. Bom, o programa está se encerrando, eu espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur, fiquem com Deus!